Neste vídeo, uma das formas de fazer ampliação e redução na modelagem. Aqui é para o feminino. Eu coloquei no site uma modelagem online desse modelo, dessa blusa aqui, que é um modelo simples, mas tem alguns detalhes que vai facilitar o entendimento para outros tipos de modelo. Esse molde está no tamanho 44. Eu vou fazer a ampliação primeiro para o tamanho 48. Eu não faço seguida do 44 ao 46. Eu faço 48, depois eu vou fazendo as outras numerações. Vamos precisar de tesoura, lápis, carretilha ou furador, esquadro grande, mas se não tiver o grande, uma régua e o esquadro pequeno resolve. Cola, pode ser cola em bastão e cola de silicone, e papel. O molde está lá no site, é esse aqui, ele está no tamanho 44. Molde para outro papel, copiamos para outra folha de papel o molde que baixamos do site e vamos traçar linhas horizontais e verticais com muito cuidado, porque é o seguinte, as linhas horizontais você vai marcar com o esquadro apoiado aqui no centro, e traça a linha mais ou menos nessa altura. Da mesma forma, a outra linha de cima, aqui mais ou menos no meio da casa. O mesmo procedimento faz aqui nas costas. Para as linhas verticais, você pode fazer tanto você usar aqui como apoio o esquadro na linha horizontal e traçar a vertical, implementar tanto um lado como o outro, ou você pode medir. A primeira linha você mede uma distância mais ou menos uns 10 centímetros do centro até a linha, marca no outro ponto e liga os pontos com a régua. Se você não tiver o esquadro grande, você pode utilizar dessa forma. Você junta aqui o pequeno com a régua, coloca aqui apoiado onde você quer a linha. Coloca aqui apoiado onde você quer a linha, tira o esquadro e marca a linha pela régua. É uma das formas de fazer. Marca também 3 verticais na manga, no centro e nas laterais. Essa distância aqui é mais ou menos na metade de um lado e de outro. Nós vamos aumentar primeiro o molde, do 44 para o 46. Aumentar primeiro aqui no decote 0,4 centímetros, 0,6 centímetros aqui descendo o ombro e 1 centímetro na lateral. Somando 0,6 com 0,4 vai dar 1 centímetro, que é justamente a metade da diferença da largura das costas. Aqui na horizontal, e aqui é a diferença, somando com essa diferença da largura das costas, vai ser a diferença, 1/4 da diferença do busto. Aqui, nessa primeira linha, vamos marcar 1 centímetro, que é a diferença da altura da cava, e aqui mais 1 centímetro, que somando com essa da altura da cava, vai dar a diferença da altura da blusa. Não precisa saber esses detalhes não, isso aqui é só mais ou menos uma orientação. Só fazer nas minhas tabelas, só fazer com essas medidas que vai dar certo. Mesma forma aqui no molde das costas. Na manga a gente vai aumentar 1 centímetro aqui no meio, meio centímetro em cada lado e 1 centímetro na horizontal. Nós recortamos primeiro na horizontal, nós recortamos nas linhas que nós marcamos, tanto frente como costas. Nós já estamos com as folhas de papel separadas para poder facilitar na hora de emendar. Vamos colocar as partes apoiadas numa linha do centro, tanto na frente como nas costas. E juntando, separando aqui com a medida que a gente estipulou lá na frente, que é 1 centímetro, fazendo a separação e vai aqui 1 centímetro, aqui 1 centímetro, colamos, recortamos, né, aqui o excesso
E fazemos a mesma coisa na vertical. Aqui vai ser 0,4 centímetros, que é 4 milímetros, a mesma coisa, 6 milímetros e 1 centímetro. Mesma forma aqui no molde da frente. Recortamos o excesso, refazemos aqui a linha da pence. Agora vamos para a manga. Lembrando que na manga também a gente tem que fazer essas linhas bem certinhas. Aqui nós fizemos uma linha, para fazer horizontal, nós fizemos uma linha perpendicular aqui na linha do centro, que já tinha. Medimos aqui as linhas e fazemos realmente vertical e horizontal. Essas duas da ponta ficam paralelas ao centro e essa horizontal fica paralela à parte de baixo do molde. Cortamos aqui, aumentamos 1 centímetro, com cuidado para ficar aqui na mesma linha, ó, isso aqui tem que estar bem certinho, não pode haver diferença nenhuma. Colamos, eliminamos aqui o excesso de papel, fazemos a mesma coisa fazemos a mesma coisa aqui a linha tem que acompanhar bem direitinho aqui para poder dar certo, ficar tudo igualzinho aqui também na parte de baixo. Tá aqui os moldes já todo ampliado para 48, então ampliado, mas vamos copiar em outra folha de papel esse molde que nós fizemos. Depois de copiado, nós vamos pegar aquele molde 44 original e vamos copiar ele alinhando pela cintura. Aquele molde lá que a gente baixou do site, a gente vai alinhar aqui pela cintura, aqui alinhado na linha do centro, da mesma forma a frente, copiamos tudo, inclusive as peças. A manga também nós colocamos alinhando pela linha do centro, aqui da manga, que está aqui o pontinho, e pela linha inferior. Nós traçamos agora algumas linhas pequenas, ligando, por exemplo, aqui a ponta do ombro de um molde e a ponta do ombro de outro. Traçamos uma pequena linha, ligando esses dois pontos com um tamanho um pouco maior. Da mesma forma aqui no ombro, nesse outro ponto, aqui na cava, na cintura e na parte de baixo. Lembrando que é ligando os pontos, da mesma forma que fizemos na frente, inclusive nas linhas da pence, nas pontas da pence, e fizemos na manga, a mesma coisa. Agora nós vamos medir aqui dessa pontinha a distância entre os dois moldes e vamos transferir essa medida para cá. Nós estamos passando aqui o 48, 44, vamos fazer o 40. Em todo ao redor do molde, medimos aqui essa distância e colocamos o ponto aqui. Medimos aqui, colocamos aqui, da mesma forma na frente. Medimos e colocamos aqui. Fazemos todo o processo na manga, do mesmo jeito, em todos os pontos que fazem confronto com outro molde. Depois nós ligamos os pontos e estamos aqui com a modelagem 40. Se a gente quiser fazer, por exemplo, o 42, é só ligar o 40 ao 44 e marcar aqui no meio. Liga o 40 ao 44 aqui e marca no meio. Depois faz o molde. Eu vou deixar aqui só o 40, 44, 48. Agora, daquela forma fica a modelagem padrão, o tamanho padrão, que é esse tamanho das medidas da tabela. Que a gente compara, para fazer para uma pessoa em particular, a gente vai procurar para ela o molde conforme, no caso da blusa, o busto. Digamos que a pessoa tem um busto 90 de 40, mas a cintura é 76. Então, o busto vai bater, mas a cintura vai estar um pouco maior. A gente vai ter que aumentar a diferença no molde, tanto da diferença da cintura como do quadril. Nós tivemos aqui a pessoa
com a diferença de 4 centímetros na cintura, a gente vai dividir 4 por 4, que vai dar 1 centímetro para cada lado. 1 centímetro para cá, 1 centímetro para o lado das costas, 1 centímetro para frente também. Nesse caso, essa pessoa que tem só 4 centímetros a mais, a gente aumenta 1 centímetro aqui e 1 centímetro aqui. Nunca faça a medida da pessoa com a medida do molde, porque aqui no molde já está as medidas com a folga do modelo. Eu vou ensinar por enquanto só essa alteração da cintura. Depois, no outro vídeo, eu ensino a alteração de largura de costas. Então é interessante, depois que fizer o molde, fazer uma prova num tecido baratinho, no TNT, por exemplo, para ver se ficou tudo certinho. Porque, por exemplo, se a altura do busto da pessoa estiver diferente do que está no molde, você pode aumentar. É só subir o ponto do busto ou descer, conforme o caso. Sempre subindo em linha paralela aqui à linha do meio. Pronto, esse é um molde reduzido ou ampliado e com alteração de cintura, que fosse para uma pessoa particular. Se fosse para fazer no tamanho padrão, não precisaria dessa alteração. Aqui eu mostrei a alteração, para ver quando for para uma pessoa em particular. Essa mesma forma de fazer ampliação, redução, você pode fazer com os moldes das revistas, que dá certo. Faça uma experiência, veja se dá certo mesmo e você vai aproveitar bastante. Mas na frente eu tenho um vídeo mostrando na prática como é que eu faço essas alterações.